nosso programa está um programa muito especial, trouxe uma informação muito bacana para vocês. Estou aqui com a doutora Débora, ela que é bioquímica do laboratório Anaclean e veio falar para vocês sobre um tema bem legal, como todos que tem aqui no nosso programa Dicas de Saúde, que é você que está aí se preparando para realizar um exame laboratorial, né, que o seu médico pediu, um exame de sangue, um exame de urina, e existem alguns cuidados muito importantes para que a gente possa realizar esses exames antes de ir no laboratório. Qualquer tipo de exame a gente precisa se preparar para realizar esses exames. E depois a gente vai estar falando também aí sobre os testes de Covid que são realizados no laboratório. Algumas informações bem importantes para vocês. Boa tarde, doutora Débora. Eu fico muito feliz pela sua presença aqui para estar compartilhando com nós mais informações pelo Dicas de Saúde Rio Mafra Mix para as pessoas aí sobre exames laboratoriais, doutora. Boa tarde, Lucimara. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite, fico bastante honrada e bastante feliz. Numa época como a que nós estamos vivendo, a comunicação é essencial e quanto mais a gente conseguir compartilhar os nossos conhecimentos, melhor para todo mundo. Então eu fico bastante feliz. Doutora, assim, quais os cuidados que a gente precisa ter antes da coleta de exames laboratoriais? Bom, como você já falou, a gente vai falar agora dos exames de laboratório que você vai fazer num laboratório de análises clínicas. Não vamos colocar aqui os exames de imagem, exames de citopatologia ou anatomopatologia. Vai ser realmente aqueles exames de fezes, urina, sangue, esperma, que a pessoa vai até o laboratório para coletar. Em primeiro lugar, cada um desses exames, seja ele do material que for, ele vai ter alguns cuidados especiais. Então, primeira dica, se dirija ao laboratório onde você vai fazer os exames, seja por telefone, por WhatsApp, por e-mail ou pessoalmente, para se informar a respeito dos exames que você vai fazer. Muitas pessoas já sabem assim, eu vou fazer só um exame de sangue, então eu vou lá direto. Não é o ideal. O ideal é que você se informe antes para saber. No laboratório, eu vou fazer esse exame, a pessoa vai te passar indicações de dieta, indicações de jejum, indicações de como coletar aquele determinado exame, se for uma coleta que você pode fazer em casa, e vai te dar às vezes até algumas opções, como por exemplo, coleta em casa ou coleta dentro de um veículo para uma pessoa que tenha dificuldade de andar. Então, a dica número 1 é: vá ao laboratório e se informe e siga as orientações que o laboratório vai te dar. Doutora, poderia explicar um pouquinho quem fuma, ingere bebida alcoólica, tem alguma preparação, algum cuidado antes da coleta dos exames? Sim, tanto a bebida quanto o fumo, eles podem interferir nos valores dos exames. A bebida principalmente interfere em relação ao perfil lipídico, ou seja, as gorduras normais que nós temos dentro do nosso corpo. E o cigarro interfere muito no hemograma, que é aquele exame que o médico pede para ter um perfil geral sanguíneo da pessoa. Então, qual é o ideal? O fumante pede que fique um dia sem utilizar o cigarro. A gente sabe que é difícil e a gente sabe que essa é uma das recomendações menos seguidas, mas é uma solicitação que a gente faz. Então, se você ainda não sabia que o ideal é não fumar no dia anterior ao seu exame, agora você sabe, você pode seguir essa dica para ter um exame com um resultado 100% confiável. Com relação ao álcool, o ideal é ficar 3 dias sem a utilização da bebida, para que ele não tenha uma interferência nos seus resultados. Doutora, e assim, dietas, né? Alguns exames precisam de dietas alimentares. Como seria isso? Se tem alguma dica de algum exame bem específico, assim, mais procurado, né? Que precisa fazer essas dietas? Sim. Uma das questões mais comuns ao laboratório é o jejum. A maioria dos exames de sangue exigem jejum. A gente recomenda que, de uma maneira geral, pelo menos 4 horas em jejum. Mas por que isso? Para que a tua alimentação não interfira nos resultados. Então, existem alguns exames que exigem um jejum um pouco maior,
como por exemplo o exame de glicose. É um exame bastante comum e é o que é utilizado para as pessoas descobrirem se tem diabetes ou não, ou como está o andamento da sua diabetes, se o tratamento está fazendo efeito ou não. Por esse motivo, é necessário de 10 a 12 horas de jejum para esse exame. O que é o jejum? É não ingerir nenhum alimento e nenhuma bebida, exceto água em porções normais. Água demais também pode interferir no seu exame. Existem outros exames que exigem dietas específicas. Por exemplo, o exame de sangue oculto, ele exige que você não coma carne, tome cuidado ao escovar os dentes, pois o sangramento gengival pode interferir. Então, assim, o laboratório vai te fornecer essas informações antes de você fazer teu exame. O importante é sempre seguir 100%. Tem alguns exames que não têm interferência nenhuma no jejum. Por exemplo, o exame de urina, o exame de fezes. Então, na hora que você coleta esses exames, você não precisa estar em jejum. Um exame muito comum, que é o teste de gravidez, também, mesmo que seja feito no sangue, ele não exige jejum. E já adiantando uma das questões que nós vamos falar mais pra frente, os testes de Covid, mesmo aqueles que são feitos no sangue, não exigem jejum. Doutora, e agora, eu gostaria que você falasse sobre os medicamentos que aquela pessoa usa. Um exemplo, assim, ela vai fazer um exame para saber sobre a sua coagulação sanguínea. Quais são os cuidados que ela teria que ter com esse exame? Tá. Esse caso que você deu exemplo, na coagulação sanguínea, geralmente ela é para avaliar a eficácia da medicação. Então, a pessoa está tomando aquela medicação já há algum tempo e você vai verificar se a dose está correta, se o efeito dele está correto, se a pessoa está tomando da maneira correta. Então, o que é ideal? Que a pessoa se mantenha tomando essa medicação. E se for um exame que não tem nada a ver, que ela vai pesquisar outras coisas? Se a pessoa toma uma medicação de uso contínuo, também é interessante que essa medicação seja mantida para que se avalie se aqueles efeitos têm alguma relação com a medicação ou não. Então, via de regra, medicamento de uso contínuo deve ser mantido durante a realização dos exames. Medicamentos que o médico passou como tratamento, mas é um tratamento pontual. Por exemplo, um antibiótico que foi prescrito para você por causa de uma infecção urinária, vai ser tomado durante 10 dias, 5 dias. Durante esse meio tempo você pode coletar seu exame e não precisa parar a medicação, toma ela normalmente. Um medicamento para labirintite, que o médico deu um tratamento de 1 mês, 2 meses, não tem problema. Nesse período você toma o remédio normal e coleta seus exames da mesma maneira. O que você deve evitar? Medicações que sejam pontuais, que você tome raramente. Por exemplo, tenho dor de cabeça, às vezes eu tomo uma aspirina. Eu tenho uma dor muscular, às vezes eu tomo um relaxante muscular. Tenho uma dorzinha de estômago, tomo alguma coisa para aquela dor de estômago. Essas medicações devem ser evitadas no dia anterior à coleta para não interferir no resultado. Se você utiliza leite ou alimento para minimizar efeitos ruins no teu estômago devido àquela medicação, a gente solicita que modifique o horário da medicação para que ela possa ser tomada depois de você ter cumprido o jejum necessário para o exame, que é o que geralmente se solicita. E se existir qualquer tipo de solicitação de que você interrompa uma medicação que é sua normal, por exemplo, um teste que vai pedir que você pare uma medicação com ferro, consulta o seu médico antes. O laboratório vai pedir, por favor, pare sua medicação, você liga para o seu médico e diz, preciso fazer tal exame e preciso parar com a medicação. Ok? Se o médico der um ok, você pode coletar seu exame normalmente. Doutora, alguns exames, um exemplo, o teste de gravidez, né? A mulher precisa fazer um teste de gravidez. Tem algum cuidado específico antes dela ir fazer esse teste de gravidez no laboratório? Não, tem alguns testes, alguns exames que são bem simples, se falando em termos de preparação. O teste de gravidez, por exemplo, é um. Especialmente se ele for feito no sangue, que é o que a gente preconiza dentro do laboratório, embora alguns laboratórios ainda utilizem a metodologia de fazer na urina, mas mais comum fazer no sangue, ele não precisa de preparação nenhuma. Não é necessário jejum, não é necessário nenhum tipo de preparação antes, né? Nem dias sem fazer qualquer atividade, por exemplo. Então é só chegar e coletar.
Assim como vai ser, até já adianto, né, um assunto que a gente vai tratar depois, os testes de Covid. Aqueles que forem feitos no sangue, não é necessário nenhuma preparação. Lógico que, se a pessoa conseguir fazer qualquer exame, ela estando pelo menos em 4 horas de jejum, você elimina qualquer dificuldade que possa haver em relação à alimentação que ela teve. Mas se não for possível, também não tem problema, não vai ter nenhuma perda em relação a isso. Doutora, aqui na nossa cidade, a gente sabe, né, que tem bastante pessoas idosas, né, pessoas que necessitam às vezes uma coleta de exame, até você já tinha falado no início, coleta de exames laboratoriais em domicílio. Isso na nossa cidade existe? Existe, e é uma tendência que as empresas se adaptem, especialmente agora por causa dessa falta de mobilidade que o Covid impôs às pessoas. Então é uma dificuldade sair de casa, entrar num ambiente que já é contaminado pela própria natureza de ser, que é o caso de um hospital, de um laboratório, de uma clínica. Então, as empresas têm se adaptado cada vez mais a isso. Então, hoje é muito possível você solicitar uma coleta em domicílio, geralmente é cobrado uma pequena taxa. E a outra opção também seria algumas empresas têm sistema de drive-thru. Aqui na nossa cidade nós não temos, mas a gente já conhece alguns lugares que tem sistema de drive-thru, onde só que você tem que pré-agendar o teu exame e na hora você só passa e faz a coleta. Também é bem interessante, se for possível, né, fazer. Ou então a coleta dentro do carro. Isso acontece bastante com a nossa empresa. Algumas pessoas que têm dificuldade de locomoção, de mobilidade, ela pode ser levada até o laboratório e aí ela não precisa sair do carro. É uma dificuldade a menos para aquela pessoa que já tem uma dificuldade de mobilidade, de locomoção, ou, por exemplo, uma pessoa imunodeprimida que não possa estar num ambiente com muitas pessoas. Também é uma opção. Doutora, e sobre os exames de Covid, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas, que ainda muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Claro. Então, assim, conta para nós um pouquinho como que é realizado, como que é feito, quais são os tipos de exames que tem disponível em nossos laboratórios. Claro. Eu vou falar de uma maneira geral, né, de todos os exames possíveis. Alguns laboratórios lançam mão de uns, outros de outros. Mas assim, a patologia do Covid, o que é o normal, o que é o esperado para uma pessoa rígida? Lucimara bate na madeira, mas pegou Covid hoje, né? Ou ela entrou em contato com uma pessoa, ou no trabalho dela, que é um trabalho relacionado na área da saúde, tem uma exposição grande, pegou hoje, entrou em contato com o vírus hoje. O vírus entra no teu organismo através do nariz e da garganta, ou seja, da naso e orofaringe. Esse vírus ele vai entrar nas células do nariz e da garganta e ali ele já vai começar a produzir uma inflamação local. Esse tempo entre o vírus entrar, se multiplicar a ponto dele causar algum dano e que causa essa inflamação, ele vai ser de aproximadamente 3 dias. Aproximado. Pode ser 2, pode ser 5, mas aproximadamente 3 dias. Dentro desses 3 dias, o que você vai começar a sentir? Garganta incomodando, tosse, algumas vezes dor de cabeça, pode ser acompanhado de espirros, de febre. Se a doença piorar, pode sentir falta de ar e aí nós temos a complicação da doença. Isso aí é para uma doença complicada. A doença complicada ela pode ter uma evolução grande, né? O vírus ele continua se replicando já dentro da parte dos pulmões. E aí já é uma fase mais complicada. Nessa fase a pessoa já tem que estar medicada, ela já tem que estar dentro de um hospital para ela ter uma chance maior de sobrevida. Por isso, a partir dos primeiros sintomas, o ideal é procurar uma unidade de saúde ou então o diagnóstico. Porém, o diagnóstico ele é feito um diagnóstico clínico. Tá? O diagnóstico de Covid ele não é laboratorial. O laboratório dá indícios que, juntamente com a clínica, fecham um diagnóstico. Mas ele é basicamente um diagnóstico clínico. Por isso, quando uma pessoa que não tem sintomas faz um teste de Covid e aparece ali que tem o vírus no organismo da pessoa, não significa que ela esteja doente. Muitas vezes ela é apenas um portador assintomático. Se dentro de 2 dias ela não desenvolver sintomas, ela não ficou doente. Então é errôneo quando a gente escuta algumas vezes, essa pessoa pegou pela 2ª vez.
Por quê? Na primeira vez ela fez um teste, mas ela não desenvolveu os sintomas, então ela não pegou na primeira vez, ela não ficou doente, porque a doença é uma síndrome, ela é caracterizada por todos os sintomas. Então, um teste positivo sem sintomas não tem validade. Então, eu volto na minha fala anterior, procure seu médico. Muito bem. Se a doença melhorar, se você for uma pessoa rígida e ela melhorou, o que é esperado? Você vai começar a criar anticorpos do tipo IgA, IgG e IgM, que na verdade são células dentro do teu organismo que vão ajudar você a combater toda essa infecção, a matar o vírus, a tirar as células lesionadas e limpar teu organismo. Esses anticorpos eles têm tempos de aparecimento e esses tempos são característicos deles, mas variam de pessoa para pessoa. Então, e depois de tudo isso, você deverá ficar com os anticorpos IgG, que seriam anticorpos que ficam durante um certo tempo. Quanto? Não sabemos. Por enquanto, ainda não existem dados de estudos suficientes para dizer por quanto tempo se espera que esses anticorpos fiquem. Os estudos preliminares indicam até 8 meses, mas não se sabe ainda se vai ser anticorpos que duram a vida inteira ou se eles vão ter uma validade. Bom, como funcionam os exames? O ideal é que você, para diagnóstico, quando a pessoa está com os sintomas, é que ela colete no período sintomático, de 3 a 5 a 7 dias do início dos sintomas. Ali, a carga viral vai ser grande o suficiente para você detectar se o vírus está aqui ou na garganta. Quais são os métodos? Método de PCR, que é a tecnologia padrão ouro, que se considera, então é 100% confiável desde que coletado da maneira correta. E ele vai pesquisar o RNA do vírus, ou seja, o material genético do vírus. Se o material genético do vírus estiver aqui, ele vai dar o teste positivo. Também é possível fazer os testes de antígeno, que podem ser coletados tanto com o swab, que é o cotonetezinho, quanto na saliva. Da saliva, geralmente, cospe no potinho. E esse antígeno, eles são pedacinhos do vírus que vão ser procurados, proteínas específicas que vão ser procuradas para verificar se o vírus está ali ou se tem pedaços. Qual que é a dificuldade desses dois testes? Se eles foram feitos muito antes, quando a infecção, o vírus já está no teu organismo, mas ele não tem quantidade suficiente para detectar, ele vai no teste falso negativo. Se já passou desse período e teu corpo é um corpo rígido e já está se recuperando e tuas células já foram ali, já mataram o vírus, talvez também a carga viral já esteja baixa e não pegue mais. E aí você tem também o falso negativo devido ao tempo. E o terceiro problema que eu vejo que para a pessoa não é um problema, mas é um problema para as estatísticas de saúde, que é quando tem restos de vírus e você deu um resultado positivo. Porém, essa pessoa não tem sintomas. E aí se diz, às vezes essa pessoa quer tomar medicação, mas ela não tem nem indicação para isso. E ela não deveria nem ser contado como positivo nas contagens, né? Mas isso é uma questão de saúde pública. Eu acho que a gente está aqui voltando para a pessoa, o consumidor, a pessoa que vai fazer o teste. Então, as indicações seriam essas. Depois dessa fase, é possível fazer a verificação dos anticorpos. Tanto IgG, quanto IgM, quanto IgA. Existem diversas metodologias. Aqui na cidade, a gente tem muito dos testes rápidos, inclusive as prefeituras lançaram mão dos testes rápidos. No início da pandemia, quando não se tinha muito com o que trabalhar, se trabalhou com testes rápidos até para diagnóstico. Hoje a gente sabe que o teste rápido, o ideal é não utilizar como diagnóstico. Ele deve ser utilizado como monitoramento. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né, e a sua disponibilidade, né, toda a equipe do Laboratório Anaclean, né, por essa entrevista maravilhosa e que fica aí em aberto mais uma próxima vez para vocês, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Beijo. Beijo a todos.